Espero que você esteja bem descansado, pois tem uma tarefa difícil. Não se preocupe, ela é divertida. Você vai visitar diferentes planetas do nosso sistema solar e tentar correr em cada um deles. Vamos descobrir onde dá para correr mais rápido e onde mal é possível andar. O homem mais rápido da Terra, Usain Bolt, é capaz de correr a uma velocidade média de cerca de 38 km por hora. Mas a velocidade máxima é maior, até 43 km por hora. Infelizmente, nem todos podem ser Usain Bolt. Uma pessoa corre em média a uma velocidade de 10 a 13 km por hora. Mas quem sabe talvez exista um planeta lá fora onde seja possível bater os recordes do famoso velocista jamaicano? Porém, antes de mais nada, o que afetará a velocidade ao correr em outros planetas? Por um lado, a gravidade. Dependendo da força dela em cada um deles, isso influenciará seu peso, e na maioria dos casos, quanto mais peso, menor a velocidade. Além disso, em todos os outros planetas do nosso sistema solar, exceto na Terra, você terá que usar um traje especial volumoso. Sem ele, suas chances de sobrevivência são inexistentes. E não esqueça das condições climáticas extremas, ou muito frio, ou fervendo, ou ainda ventando muito, mas muito mesmo. De qualquer forma, sua incrível jornada está prestes a começar. Aperte o cinto de segurança. O primeiro local do seu itinerário é Mercúrio. Ao espiar este mundo pela janela da sua nave espacial, você percebe que ele é assustadoramente parecido com a boa e velha Lua. Mas apenas alguns momentos depois se dá conta de que é apenas uma ilusão. Por toda a superfície de Mercúrio, há crateras deixadas por rochas espaciais. Isso pode tornar sua tarefa de correr por lá muito mais difícil. Sem contar o seu traje espacial volumoso. Mas não daria para sobreviver em Mercúrio sem essa proteção. As temperaturas por lá são extremas, cerca de 427 graus durante o dia e menos 179 à noite. Mas há uma coisa que pode funcionar a seu favor neste local hostil. Digamos que o seu peso seja de 70 quilos na Terra. Então, em Mercúrio, será de aproximadamente 26 quilos. O que significa que, apesar de seu traje espacial volumoso, você consegue se mover muito mais rápido do que aqui. E talvez sua velocidade chegue a 20 km por hora, caso se esforce bastante. A próxima parada no seu itinerário é em Vênus, também chamado de Estrela da Manhã. Ao se aproximar, você vê um mundo muito diferente do planeta azulado que viu nos livros. Antes de pousar, é preciso passar por uma atmosfera super densa composta de dióxido de carbono. E enquanto a espaçonave está descendo, é possível ver nuvens espessas de ácido sulfúrico passarem. Vênus é frequentemente chamado de gêmeo da Terra, pois ambos são de tamanho e densidade parecidos. Não é à toa que ali você pesa quase tanto quanto na Terra, 63 quilos. Ok, um pouco menos, mas não esqueça do seu traje espacial. Também, em função de quase as mesmas condições nos dois planetas, você seria capaz de correr um pouco mais rápido do que na Terra, cerca de 14 km por hora. Sua primeira impressão de Marte é que é muito frio. A temperatura média é de cerca de menos 62 graus. Mesmo de longe, ele parece avermelhado. Depois de dar o primeiro passo na superfície marciana, você entende o porquê. O chão é coberto de poeira cor de ferrugem. A mesma poeira fina fica flutuando no ar ao seu redor. Para onde quer que olhe, há tons dourados, marrons, bronze e até esverdeados. Eles dependem dos minerais que compõem o solo. O tamanho da camada de poeira varia de área para área, mas na maioria dos lugares são cerca de 2 metros de espessura. Isso pode tornar a corrida muito mais difícil. Em Marte, seu peso seria muito menor do que na Terra, meros 26 quilos. Isso irá ajudar a atingir uma velocidade impressionante de quase 19 km por hora. Você não é um campeão? O que é isso no horizonte? Parece um tornado. É uma tempestade de poeira? Então é hora de fugir dela. Esse tipo de tempestade às vezes cobre todo o planeta e é até possível ver as maiores da Terra. Só que agora você está enfrentando um problema. Veja, Júpiter, assim como o Saturno, é um gigante gasoso. Isso significa que o maior planeta do Sistema Solar, e Júpiter é tão grande que poderia acomodar 1.300 terras, não tem nenhuma superfície sólida. Bem, você terá que imaginar como seria seu treino de corrida se pudesse correr ali. Este planeta tem uma atmosfera que consiste em hidrogênio e gás hélio. Durante a descida, dá para admirar espessas nuvens marrons, amarelas, vermelhas e brancas. Elas fazem o gigante parecer colorido e belamente listrado. Em Júpiter, você pesaria cerca de 177 quilos e teria que suar a camisa para simplesmente andar por lá vestindo seu desajeitado traje espacial, se pudesse pisar na superfície, é claro.
Caso tentasse correr, seu melhor resultado provavelmente seria uma velocidade de 1,5 a 3 km por hora. Para piorar a situação, os ventos são fortes, variando entre 320 a 640 km por hora. Está vendo aqueles anéis? Aquele é Saturno, outro gigante gasoso sem superfície sólida. Este planeta é composto principalmente de hidrogênio e hélio, e sua temperatura e densidade mudam quanto mais fundo se vai. Se decidisse deixar sua espaçonave e pisar na superfície de Saturno, você simplesmente cairia dentro dele. Mas de cima parece que há uma superfície. A esfera marrom amarelada, aparentemente sólida, é cercada por várias camadas de nuvens. A externa, que é visível, é composta de nuvens de amônia. Embaixo delas, há nuvens de hidrossulfeto, e a mais interna tem nuvens de água. Apesar de Saturno ser um gigante gasoso, seu peso não seria muito diferente aqui, cerca de 75 quilos. Isso porque a gravidade de lá é semelhante à daqui. Mas por causa das condições dele e do seu volumoso traje espacial, você correria um pouco mais devagar ali, a uma velocidade de cerca de 6 km por hora. Antes de ir embora, você admira a característica mais famosa de Saturno, os incríveis anéis nas cores cinza, bege e bronze. Esses grupos de pequenos círculos são feitos de pedaços de rocha e gelo. Também dá para observar várias das 53 luas de Saturno. Ah, aquela é Titã, um mundo gelado maior que a nossa Lua e até mesmo Mercúrio. É a segunda maior lua do Sistema Solar. O próximo planeta no seu caminho é uma bola azul esverdeada de gelo e gás. Esse é o gigante de gelo Urano, que tem esta bela tonalidade porque a luz do Sol é refletida na superfície. Urano não é sólido. Pise no freio. Se a sua espaçonave não conseguir parar a tempo, voará pela atmosfera superior e afundará no interior líquido gelado do planeta. Duvido que você consiga conduzir seu experimento de corrida aqui. Então vamos apenas imaginar como seria. Em Urano, seu peso seria de pouco mais de 60 quilos, e contra todas as probabilidades, poderia atingir uma boa velocidade aqui, pelo menos 13 km por hora, se não for pego por um furacão, é claro. Tempestades extremas ocorrem no verão, quando o planeta está mais aquecido, então os furacões podem se espalhar por mais de 9.650 quilômetros. Já o planeta mais distante do Sol, Netuno, tem 4 vezes o tamanho da Terra e é 17 vezes mais pesado. A superfície azul que você vê ao se aproximar dele é na verdade uma camada de gás rodopiante e nuvens permanentes. O manto é composto de água, amônia e metano congelados. É a coisa mais próxima que Netuno tem de uma superfície, e ainda assim não há terra firme para pisar. Então, mais uma vez, tente usar sua imaginação. Ali você pesaria um pouco mais do que na Terra, quase 80 quilos, mas sua velocidade de corrida seria um pouco menor do que na Terra, aproximadamente 8 km por hora. Esse é o fim de sua aventura esportiva. Em qual planeta você mais gostou de correr? A vastidão infinita do universo contém infinitas possibilidades e segredos. E eis uma das perguntas intrigantes: como seria a vida e nós como humanos em outros planetas? Imagine um mundo onde as leis da física, o meio ambiente e as condições são amplamente diferentes daquilo a que estamos acostumados. Como nos adaptaríamos e evoluiríamos para sobreviver nestas novas e estranhas terras? Vamos ver. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e tem uma atmosfera fina. As temperaturas lá são extremas, com o lado diurno alcançando mais de 420 graus Celsius e o lado noturno caindo para menos 180 graus. Então, o que podemos fazer para sobreviver a estas temperaturas malucas e a radiação solar constante? Talvez possamos nos transformar magicamente em metal. Por exemplo, o titânio e a platina podem tolerar perfeitamente altas temperaturas. Mas falando sério, existe uma opção. Poderíamos nos instalar no subsolo, onde as temperaturas não são tão extremas. Se vivêssemos no subterrâneo, poderíamos evoluir para ter grandes olhos para melhor captar a luz. Poderíamos também evoluir para ter pele mais espessa para nos proteger da radiação intensa. Basicamente, temos duas opções: nos tornarmos de metal ou nos tornarmos toupeiras. Vamos passar para Vênus. Este planeta é extremamente hostil. Antes de tudo, Vênus é conhecido por sua atmosfera espessa, do tipo mais tóxica que seu ex. O planeta inteiro está coberto de dióxido de carbono e sua superfície é absolutamente seca, o que o torna incrivelmente quente. A temperatura média está em torno de 450 graus Celsius, tornando-o um dos planetas mais quentes do nosso sistema solar. Além disso, não se esqueça da pressão insana. Ficar em pé em Vênus seria como ficar a 900 metros debaixo d'água.
Somente micróbios da Terra particularmente resistentes poderiam sobreviver em tais condições. Portanto, se você quiser viver em Vênus, talvez tenha que se tornar um micróbio. Mas, infelizmente, como não somos micróbios, teríamos que usar equipamentos especiais para sobreviver lá. Talvez tivéssemos que desenvolver um exoesqueleto resistente ao calor para nos proteger, bem como obter novos pulmões capazes de filtrar os elementos tóxicos contidos na atmosfera. Vamos falar sobre nosso irmão vermelho favorito, Marte. A primeira mudança perceptível depois de algumas centenas de anos seria seu novo esqueleto. A gravidade em Marte é muito mais fraca do que a da Terra, portanto seus músculos e ossos encolheriam. Para compensar esta diferença, você teria que comer mais e provavelmente começar a ir à academia. Além disso, você teria que se adaptar à baixa pressão atmosférica e a temperaturas mais frias. Você precisa reter o calor, certo? Isso significa que seria necessária uma camada mais grossa de gordura corporal. Desculpem, amigos, mas em Marte podemos engordar mais. Outro motivo para começar a fazer exercícios. Outra grande mudança ocorreria em sua pele. Ela é como uma grande barreira que o protege de coisas nocivas como bactérias, luz ultravioleta, aparência totalmente assustadora e assim por diante. Então, o que aconteceria com ela? Muito provavelmente você ficaria laranja por causa dos carotenoides, um tipo de nutriente que você pode obter de alimentos como cenouras, batatas, tomates e assim por diante. Eles protegem muito bem contra a radiação ultravioleta de Marte. Eles têm apenas um lado negativo. Ao comer muitas abóboras do mercado de agricultores marcianos, você vai gradualmente começar a ficar laranja. Mas talvez não seja tão ruim assim. Talvez a vida em Júpiter fosse mais fácil? Sim. Não tem terra firme lá. Este planeta é composto de hidrogênio e hélio e é referido como um gigante de gás. Você simplesmente flutuaria como em uma enorme nuvem. E mesmo se conseguisse pousar e tentasse caminhar, seria como se você se movesse através de uma névoa super grossa. Então, como evoluiríamos em Júpiter? Primeiramente, poderíamos nos tornar muito maiores em tamanho para suportar as imensas pressões. Em segundo lugar, as flutuações de temperatura de lá são enormes. A superfície é terrivelmente fria e a temperatura sob as camadas externas da atmosfera sobe significativamente. Em terceiro lugar, se você vivesse em Júpiter, não haveria linguagem verbal. Este gigante de gás absorve ondas de rádio, portanto, mesmo se você estivesse falando, ninguém te ouviria. Também não haveria música, portanto não haveria festas. E qual é o objetivo, então? Talvez pudéssemos nos comunicar com a linguagem dos sinais. Mas isso também não é tão simples assim. Júpiter está cheio de ventos selvagens e nuvens de tempestade, então é improvável que você consiga ver alguma coisa. Portanto, mesmo se evoluíssemos lá de alguma forma, parece que nossa vida não seria nada fácil. Antes de pousar em Saturno, você provavelmente gostaria de verificar seus icônicos anéis. Mas você não seria capaz de fazer isso porque os anéis de Saturno consistem de um monte de partículas de gelo voando no espaço. Portanto, seria extremamente difícil aterrissar. Então vamos direto para o planeta em si. A princípio pode parecer que Saturno não é ruim para nós. Algumas camadas desse gigante de gás têm temperaturas bastante agradáveis. Se mergulharmos mais fundo no planeta, ele fica surpreendentemente quente, até menos 3 graus Celsius em sua segunda camada. Esta é uma temperatura média em países como a Suécia e o Canadá, mas infelizmente esta é apenas uma dessas camadas. O resto do planeta é incrivelmente frio, portanto, para sobreviver em Saturno, teríamos um grande desafio. Além do frio, teríamos que lidar com um ambiente severo do planeta, incluindo suas intensas tempestades, ventos fortes e radiação. Para nos proteger dessas condições, precisaríamos evoluir para a pele dura novamente, encontrar algum isolamento e assim por diante. O próximo planeta é Urano. Ele tem um ambiente muito diferente da Terra, com temperaturas muito mais frias, falta de uma superfície sólida e uma atmosfera muito diferente. É como outro Júpiter, mas com vibrações azuis. Mas não é tão ruim assim. Há até mesmo água em Urano. O único problema é que o planeta está cheio de amoníaco, aquela coisa desagradável que usamos para a limpeza. Portanto, não se surpreenda se você sentir aquele cheiro desagradável. Além disso, fica incrivelmente frio lá, como um inverno quase interminável. Então, como seria sobreviver em um ambiente tão escuro e árduo? Precisaríamos de uma pele mais espessa novamente para enfrentar temperaturas extremas. E mais uma vez, precisaríamos de olhos maiores para ver melhor em toda esta escuridão. Poderíamos até ter que desenvolver um novo sistema auditivo, como o dos golfinhos. Isso não seria divertido? Vamos passar para Netuno. Se os seres humanos evoluíssem lá, precisariam se adaptar às suas duras condições.
Netuno, o oitavo e mais distante planeta do Sol, é outro gigante de gás. A única diferença é que este planeta pode ter um núcleo sólido. Se vivêssemos nesse planeta, precisaríamos flutuar ou nadar em sua atmosfera rica em metano. Também precisaríamos desenvolver brânquias, ou algo parecido para respirar. Basicamente, nos transformaríamos em répteis espaciais ou peixes cósmicos. A gravidade em Netuno é ligeiramente mais forte do que a da Terra, mas ventos fortes dificultam a permanência em um só lugar. Para resistir ao vento, precisaríamos ser muito mais pesados. Mais uma vez, é preciso comer muito e trabalhar os músculos. Sim, tecnicamente não é um planeta, mas nós ainda o amamos e não podemos esquecê-lo. Um mundo pequeno, distante e incrivelmente frio. Plutão é ainda menor que a nossa Lua, e por causa disso, quase não há gravidade lá. Seria extremamente difícil ficar sobre ele. Para evitar voar acidentalmente para o espaço exterior enquanto jogássemos futebol, precisaríamos criar uma falsa máquina gravitacional. E se não quisermos nos sentir tontos, precisaríamos desenvolver um sistema nervoso novinho em folha. Mas Plutão não é tão ruim assim. Por exemplo, há água líquida sob a superfície, e até mesmo algumas montanhas geladas. Talvez fosse possível sobreviver lá se tivéssemos algum equipamento da pesada, roupas, suprimentos e... coisas demais. De qualquer forma, desde o calor abrasador de Mercúrio até as temperaturas geladas de Netuno, cada planeta tem um conjunto único de desafios ambientais e oportunidades de evolução. Embora possamos nunca saber verdadeiramente como seriam os seres humanos nesses outros mundos, é excitante considerar as infinitas possibilidades. Nunca vamos parar de olhar para as estrelas e fazer perguntas do gênero: o que é a zona habitável? Bem, no meu quarto é a pequena seção que não está enterrada em embalagens de comida e videogames, mas astronomicamente falando, é uma região ao redor de uma estrela onde a temperatura de H2O é importante. Se estiver muito quente, a água irá evaporar. Se estiver muito fria, ela irá congelar. Portanto, assim como há caixinhos dourados, a zona habitável é perfeita para permitir a existência de água líquida e é essencial para a vida como a conhecemos. Basta perguntar aos 3 ursos. O tamanho dessa zona depende da temperatura da estrela, mas a habitável não é necessariamente um oásis garantido de vida. Outros fatores, como a atmosfera e o campo magnético de um planeta, também desempenham um papel crucial nesse processo. Os cientistas descobriram mais de 5.000 planetas fora do nosso sistema solar, e apenas 63 deles são potencialmente habitáveis para formas de vida como a da Terra. Uma espécie de loteria cósmica. A boa notícia é que essa regra também funciona para as luas. Se as dos planetas estiverem dentro da zona habitável, elas também podem ter condições adequadas para a vida. Isso seria um prêmio acumulado na loteria. 2 oásis pelo preço de 1. Em nosso sistema solar, essa zona está dentro de uma faixa de 129 a 178 milhões de quilômetros. De todos os planetas, apenas nós tivemos a sorte de ter vida. Mas e se pudéssemos tornar habitáveis todos os do nosso sistema solar? Vamos começar com Mercúrio. Em primeiro lugar, precisaríamos dar a Mercúrio uma pequena reforma, engrossando sua atmosfera e fornecendo-lhe um campo magnético. Vamos regá-lo com alguns asteroides que contenham água. É hora da terraformação, baby! Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, o que significa que recebe muita luz solar. Portanto, não é que precise de ajuda nesse departamento. Na verdade, ele tem que se acalmar um pouco. No momento, está com cerca de 430 graus Celsius. Isso é muito quente, disse o papai urso. É por isso que devemos movê-lo para uma órbita mais habitável, cerca de 2 vezes mais longe do Sol do que está agora. Assim, graças à terraformação e às temperaturas agradáveis, finalmente teríamos água. E se quisermos ser realmente aconchegantes, podemos sempre construir habitats subterrâneos ou em uma superfície, mas aí teríamos que protegê-los do calor e da radiação. De qualquer forma, com um pouco de criatividade, poderíamos fazer isso funcionar. Quero dizer, as pessoas vivem no Arizona, certo? Mas também precisaríamos de muitos campos de golfe. Vamos passar para Vênus. O famoso planeta do amor, onde as temperaturas são quentes o suficiente para derreter chumbo e a pressão atmosférica pode te esmagar em segundos. Não é romântico? Vênus é conhecido como o planeta irmão da Terra, mas, como costuma acontecer com irmãos, não temos quase nada em comum. Vamos tentar resolver este problema.
Se adicionarmos um pouco de hidrogênio em Vênus, ele poderá reagir com o dióxido de carbono na atmosfera para formar água e grafite. A água nos ajudaria a criar um pouco de oxigênio, mas para que esse plano funcione, precisaríamos conseguir hidrogênio do espaço, como se fosse uma promoção de Black Friday. Depois, poderemos construir nossas novas casas. Só precisamos nos certificar de que os prédios sejam fortes o suficiente para suportar os ventos e a chuva ácida. Fácil, não? Felizmente, com o próximo planeta, as coisas são muito mais fáceis. Marte é frequentemente considerado o candidato mais promissor para a vida extraterrestre em nosso sistema solar. É rochoso e tem uma atmosfera fina, mas conta com sinais de água em sua superfície. E não apenas ela, mas até mesmo vida microbiana. Portanto, os marcianos devem pensar em nós como extraterrestres. De qualquer forma, se quisermos terraformar Marte, é imprescindível adicionar oceanos. Eles engrossariam a atmosfera e aqueceriam a superfície. É hora de outra chuva de asteroides. Ou poderíamos criar alguns espelhos gigantes para refletir a luz do Sol e derreter as calotas polares. Fácil, fácil. E assim que os oceanos aparecerem em Marte, ele se transformará gradualmente em um planeta verde exuberante, muito semelhante à nossa Terra. Depois, só precisaremos construir alguns habitats artificiais e garantir que eles tenham todos os confortos de casa. Tornar os planetas rochosos habitáveis não é tão difícil, em comparação com os gigantes gasosos. Júpiter não tem nenhuma superfície sólida e é basicamente impossível de ser colonizado. Então, vamos ser criativos. Poderíamos construir habitats flutuantes nas nuvens dele, onde as temperaturas e pressões são mais parecidas com as da Terra. Só precisamos protegê-los de pequenos inconvenientes, como velocidades de vento de mais de 640 km por hora e relâmpagos a cada 2 minutos. Mas se conseguirmos construir casas na atmosfera de Júpiter, poderemos ter algumas vistas realmente únicas. Imagine acordar todos os dias e ver nuvens rodopiantes e faixas coloridas pela sua janela. Ou dar um passeio pela espessa atmosfera do gigante gasoso. Assustador e incrível! Apenas tome cuidado ao pisar na varanda. Também poderíamos usar algumas tecnologias de ponta para tornar a atmosfera de Júpiter respirável. Algo que consumisse seus gases e liberasse oxigênio. Isso é pura ficção científica, mas não seria legal? Vamos passar para Saturno, que também é um gigante gasoso sem superfície sólida para a existência de vida. Mas não perca a esperança. Assim como em Júpiter, poderemos criar alguns habitats flutuantes na atmosfera superior de Saturno. Experimente viver em uma nuvem luxuosa, embora o aluguel seja altíssimo. Também poderíamos cobrir o planeta com um escudo gigante, como um guarda-chuva cósmico. No espaço, a chuva de raios cósmicos em vez de água. Mas a barreira poderia nos proteger da radiação nociva e dos ventos solares. Graças a isso, o clima em Saturno se tornaria um pouco mais calmo. Além disso, lembra de como estávamos falando sobre as luas? Uma das de Saturno, Titã, tem uma atmosfera densa e talvez até um oceano subterrâneo de água. Encélados também esconde um oceano sob sua crosta. Ambos podem ser lugares perfeitos para uma colonização de fato. E seria muito mais fácil do que colonizar Saturno. Urano é outro gigante de gelo, composto de materiais fluidos densos e gelados, metano, amônia e água. Considerando a temperatura da superfície de menos 214 graus Celsius, pode-se dizer que é muito frio lá fora. Então, como podemos fazer isso funcionar? Bem, poderíamos tentar criar um efeito estufa. Esse é um processo natural que ajuda a manter a temperatura da Terra estável e agradável, a menos que façamos alguma bagunça com isso. Quando a luz solar entra na nossa atmosfera, parte fica presa nos chamados gases de efeito estufa. Eles agem como um cobertor ao redor do nosso planeta, mantendo-o aquecido, a menos que façamos alguma bagunça. Portanto, se quisermos tornar esse gigante de gelo mais quente, podemos tentar recriar esse efeito, só que melhor. Por exemplo, introduzir alguns desses gases na atmosfera de Urano, ou construir uma rede de espelhos para reter o calor do Sol, embora isso exigisse toneladas de espelhos gigantes. E imagine tentar posicionar todos corretamente. Portanto, em vez de toda essa dor de cabeça, poderemos sempre nos concentrar nas luas de Urano. Acredita-se que elas tenham superfícies rochosas e talvez até oceanos capazes de suportar vida. Além disso, as vistas são de outro mundo. Passando para o último planeta, Netuno. O primo frio e distante do Sistema Solar. Também é um gigante de gelo e seu ano dura 165 anos terrestres. Primeiro, vamos criar uma atmosfera. A de Netuno é composta principalmente de hidrogênio, hélio e metano. Ufa! Precisaríamos transportar algumas plantas para lá, ou simplesmente muito oxigênio, para tornar esse lugar um pouco mais respirável.
E como adicionar água a um gigante gasoso? Talvez derretendo o gelo das luas ou transportando grandes quantidades de água da Terra. Imagine um esquadrão de naves espaciais arrastando contêineres gigantes para Netuno. E então, quando o planeta tiver uma atmosfera respirável e água líquida, precisaremos construir habitats. Provavelmente outra cidade no céu, porque nunca é demais. Então, digamos que, de alguma forma, magicamente, tornamos todos os planetas habitáveis. E agora? Bem, haveria um impulso na exploração e colonização humana. As pessoas construiriam novos lares em diferentes planetas. Que tal imigrar de Mercúrio para Netuno porque você prefere temperaturas mais frias? Com mais planetas habitáveis para estudar e explorar, os cientistas aprenderiam mais sobre nosso mundo. Teríamos muitas descobertas. Além disso, é hora de fazer comércio interplanetário. Poderíamos extrair toneladas de recursos de planetas, asteroides e luas. Um sonho que se tornaria realidade para Elon Musk. Mas, é claro, nem tudo é diversão e jogos. Tudo isso provavelmente levaria a conflitos por recursos e território. Imagine tentar manter a paz entre jupiterianos e marcianos. Brincadeiras à parte, a possibilidade de todos os planetas serem habitáveis é impressionante. Mas, na realidade, terraformá-los assim é impossível. Pelo menos por enquanto. Quem sabe? Muitas coisas foram consideradas impossíveis antes, mas isso não nos impediu. Então, vamos continuar sonhando. Enquanto isso, podemos cuidar do planeta em que já estamos. Dê uma olhada naquele cara corpulento com a pele alaranjada. Ele esteve relaxando em Marte por 1 minuto, e é por isso que parece ter usado o tom errado de autobronzeador. Todos os carotenoides presentes na cenoura, na batata doce, no pimentão, no tomate e na abóbora estão protegendo contra os raios UV. Quanto mais ele come, mais laranja ele fica. E quanto à sua robustez, tudo se deve à gravidade marciana. A gravidade aqui faz com que percebamos nosso peso de forma diferente. Se você quer ser um chefe em Marte, precisa comer muito. Por exemplo, se uma pessoa pesa 68 quilos na Terra, a sensação é de não mais do que 25 quilos em Marte. Portanto, comer em excesso pode ajudar a diminuir a diferença entre a gravidade e o peso. Mercúrio é totalmente diferente. É mais quente do que o asfalto da Geórgia durante o dia, mas mais frio do que o castelo da Elsa à noite. É preciso ser feito de metal com um alto ponto de fusão para conseguir sobreviver aqui. Mas nós, humanos comuns, estaríamos fritos, literalmente. Embora Mercúrio seja o planeta mais próximo do Sol, Vênus ainda é o mais quente. Vida em Vênus? É mais como a vida no gêmeo maligno do Sol. A temperatura aqui normalmente gira em torno de 465 graus Celsius em média. Sobreviver no ponto de ebulição da água ou no calor extremo de Vênus é um desafio para a maioria das espécies terrestres. Apenas alguns poucos conseguem suportar temperaturas quentes. Outros correm para o Starbucks para tomar um café com leite gelado com os primeiros raios de sol da primavera. Portanto, nenhum ser humano pode realmente evoluir o suficiente para sobreviver em Vênus. As únicas criaturas que poderiam se desenvolver lá são provavelmente tardígrados e aqueles esquisitos que colocam molho picante em tudo. Quer saber o que são os tardígrados? Bem, são criaturas minúsculas e adoráveis, parecidas com lagartas que possuem uma durabilidade extraordinária. Eles podem suportar a água fervente, as profundezas de uma fossa marítima e o vazio gélido e sem luz do espaço. Recentemente, os tardígrados foram incluídos em um estudo científico a bordo de uma nave espacial que infelizmente caiu na Lua. Os cientistas especulam que os tardígrados podem ter sobrevivido ao impacto. Ei, você gostaria de se transformar nessa criatura e viver em Vênus? Já falamos dos planetas terrestres. Vamos passar para os gigantes gasosos. Olhe para esse cara de Saturno. Ele tem nadadeiras e não braços. Tem pequenos orifícios sem abas externas em vez de orelhas normais. A maior parte desse gigante gasoso é mais fria do que o coração da sua ex, pois a temperatura é de cerca de 140 graus Celsius negativos. Não é possível andar sobre ele, mas você pode se transformar em uma bola de neve ou em um cristal de gelo se estiver querendo se divertir. As coisas são bem parecidas em Júpiter, portanto, provavelmente transformar-se em uma foca e relaxar lá não é uma ideia tão ruim. Pelo menos você pode morar lá sem pagar aluguel. E nem me pergunte sobre Netuno e Urano. Eles são gigantes de gelo sem superfície sólida. Portanto, sabe aqueles caras com garras afiadas que você vê nos filmes? Sim, eles não existem. Além disso, esses dois não são exatamente hospitaleiros para a vida. Vou ficar com minhas batatas doces em Marte. Muito obrigado.